vida dele. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida do Vinícius. Deus, que ele seja a boca do Senhor, que os nossos corações, os nossos ouvidos sejam abertos, Deus, para poder receber aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Fale mais uma vez ao nosso coração, que o Senhor esteja com ele, esteja conosco, e que nós possamos ser moldados pela sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, boa noite a todos. Bom, para quem me conhece mais a fundo, sabe o quão tímido eu sou, né? E pela glória do Senhor eu tenho vencido isso, né, na nossa igreja. E eu fiquei muito honrado, né, quando eu recebi o convite para vir aqui ministrar, né? Então, glória a Deus pela organização do Mergulhando, né? Então, a Má já me apresentou, mas para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu tenho 24 anos, sou casado com a Tamires, minha esposa maravilhosa que está ali. Juntos a gente serve e somos voluntários na Paz Church São Paulo, né, sobre a administração do pastor Abe Uber. Lá nós fomos parar lá por um direcionamento do Senhor, né? A gente nunca imaginou que nós iríamos para outro lugar, né? Nós morávamos aqui em Ribeirão Pires antes de casar. E lá nós, pela glória do Senhor, nós somos voluntários lá, né? A Tamires é responsável por auxiliar o Ministério Infantil lá na Paz, né? E eu sou um dos responsáveis por ter o controle ali dos voluntários que servem nos cultos, né? Porque lá na igreja nós temos mais de 6.000 membros, então tem 10 cultos por final de semana. Então a gente precisa fazer o controle ali de todos os voluntários que vão servir, quem não vai, né? Então nós auxiliamos nessa parte. Lá nós temos o que nós chamamos de Life Group, né? Que é também conhecido como culto no lar. E lá foi onde eu tive a minha primeira oportunidade para poder levar a palavra, né? E se eu estou aqui hoje foi porque o Senhor me preparou lá, né? Não tem como a gente pregar para fora, levar o evangelho para fora, se dentro da nossa comunidade local onde nós somos acolhidos, né, nós não temos coragem para fazer isso, né? A gente só tem coragem quando a gente faz com aqueles quem nós já conhecemos, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, né? Eu e a Tami, a gente é prata da casa aqui da Adonai. Eu servi aqui de fevereiro de 2020 até, posso considerar mais ou menos fevereiro de 2024, né? A Tami cresceu aqui na igreja, né? Literalmente. E a gente é muito grato por tudo que nós passamos e vivemos aqui na Adonai, né? Eu me converti quando eu tinha 17 anos. Eu estava em uma igreja batista, e depois da batista eu vim aqui para a Adonai. E eu sou muito grato à família da Adonai, porque aqui foi onde eu pude criar raízes em Jesus, né? Aqui eu aprendi muito sobre comunhão, eu aprendi muito sobre a palavra e sobre o amor e o zelo que nós devemos ter pelo Senhor. Então eu sou muito grato por essa comunidade. Por isso que eu fiquei tão feliz quando me chamaram para vir aqui pregar, né? Eu e a Temi, a gente brinca que a gente tem que vir aqui na Adonai pelo menos uma vez por ano, né? E a gente já veio esse ano, né? Mas aí a Mel me mandou mensagem, eu falei assim, a gente vai estar na Adonai, mas não imaginava que ia ser para pregar, né? Então, e eu queria agradecer em especial um casal aqui da igreja, que é o pastor Gilson e a pastora Cláudia, né? Foi um casal que assim, me acolheu de uma maneira que eu não posso explicar quando eu vim lá da IBM, né? E eles assim se alegraram junto conosco quando a gente foi comunicar que a gente ia casar, né? Eu e a Tamires,
O pastor Gilson, junto com o pastor Aloysio, que está lá em Piranguinho, fizeram o nosso casamento, né? E eu sou muito grato à vida de vocês. Então, assim, gente, eu queria pedir uma salva de palmas pela vida do pastor Gilson e pela vida da pastora Cláudia, amém? Desde que eu era pequeno, os meus pais estão ali, eles sempre me ensinaram que a gente, independente de onde a gente sair, a gente precisa deixar portas abertas, né? E se eu estou aqui, é porque nós honramos ao Senhor, né? E honramos a vida do pastor Gilson e da pastora Cláudia, e saímos com a bênção deles, né? Quando eu me converti, na igreja que eu estava, tinham muitos jovens, né, que ao longo do caminho foram se perdendo, né? E quando eu fui sair lá da igreja batista para vir para Adonai, um dos líderes falou comigo: Vinícius, eu nunca vou esquecer o que você está fazendo. Eu falei assim: ué, mas por quê? Ele falou assim: cara, porque dentro de todo esse período que muita gente saiu da igreja, ninguém veio falar com a gente que era líder de jovens. Você foi o único. Eu fiquei: uau, como assim? Né? Então, a gente precisa sempre ter zelo, não só pela presença do Senhor, mas pelas pessoas e pelos locais onde a gente passa, né? O zelo do Senhor, ele começa na nossa vida pessoal com o Senhor, depois ele passa para a nossa vida com a igreja, e depois ele passa para a nossa vida fora daqui. Né? Igual eu falei, como a gente vai alcançar as pessoas que estão lá fora perdidas, se a gente não tem a confiança para fazer as coisas aqui dentro, onde é um local seguro. Né? Então, eu creio que ao longo desse mês de agosto, vocês ouviram muito algumas palavras como zelo, presença e Senhor. Né? E eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou falar sobre? Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu sou muito prático. Eu gosto de resolver as coisas rápido, né? Eu gosto de ser muito prático em tudo que eu faço. E a Tamires, não, ela já é um pouco mais emocional. Então, às vezes, ela vem com um problema para mim e eu já consigo enxergar a solução. Fala, faz isso, isso e isso. Ela fica, ai, não, mas não sei o quê. Então, eu pensei assim, nossa Senhor, como que eu, sendo uma pessoa tão prática, eu posso ministrar? Né? E foi muito engraçado, porque quem conhece a Tami sabe que ela tem alguns sonhos proféticos, né? E eu estava com a minha pregação pronta já, tinha 2, 3 semanas, e aí o Senhor deu um sonho para ela, falando assim, Vini, você precisa mudar a sua pregação. Eu falei, ih, Jesus, e agora? Aí lá vai eu orar, jejuar para ver o que o Senhor queria. E eu mudei algumas coisas, né? Mas eu queria deixar um versículo como versículo referência para essa ministração, que está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que até eu vi a ministração da Ju, ela falou sobre esse versículo, né? Fala assim, então Moisés disse, se a sua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. Então aqui, Moisés estava lá no deserto, né? E ele vivia sobre a presença do Senhor, né? Ele tinha uma intimidade ali sobrenatural com o Senhor. Então, esse versículo, o que ele demonstra para a gente? Ele demonstra a prioridade da presença do Senhor. Então, Moisés, ele não queria sair daquele lugar onde eles estavam se o Senhor não estivesse com eles, né? E o que a gente pode falar sobre isso também é sobre dependência no Senhor, né? Então, a gente pode reconhecer que hoje, toda e qualquer conquista que a gente tiver, se a gente não tiver na presença do Senhor, cara, isso não vale de nada. Isso vai passar. Tudo que a gente conquistar aqui nessa vida vai ficar, né? Então, que a gente possa reconhecer essa prioridade da presença do Senhor na nossa vida e que a gente dependa de maneira total, incondicional no Senhor. Né? Então, para essa pregação, o que o Senhor me direcionou? Eu trouxe aqui
4 tópicos práticos, né, de como cultivar esse zelo pela presença do Senhor. E esses tópicos, eles são uma espécie de efeito dominó, onde um vai levando até o outro. Então, um torna-se uma consequência do outro. Bem? Então, o primeiro tópico é cultivar intencionalmente relacionamento com Deus através da disciplina e amor. Então, para esse tópico, eu separei 2 versículos. O primeiro está em Tiago 4, versículo 8, que diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Né? Então, como que a gente quer zelar pela presença do Senhor se a gente não tem uma vida na presença do Senhor? Se a gente não busca o Senhor com jejum, com oração, com leitura da palavra, né? Eu gosto muito desse versículo, porque no final dele fala assim: vocês que têm a mente dividida. E o que isso quer dizer? A partir do momento que a gente aceita o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, né, através do Espírito Santo. E existe uma luta que ela só vai acabar quando a gente morrer, que é a luta da carne contra o Espírito. Né? E, assim, são lados totalmente opostos um do outro. E aí, quem que vai ganhar essa batalha? Isso vai demandar de uma escolha nossa. Quem que a gente vai alimentar mais? A gente vai alimentar mais a nossa carne? Se a gente alimentar mais a nossa carne, ela vai ter mais força, vai ter mais poder. Se a gente alimentar o Espírito vai ter mais força e vai ter mais poder. Né? Então, cara, se eu escolher ali passar o meu final de semana, todas as minhas noites, quando eu chegar do trabalho, eu vou assistir Netflix, eu vou ficar assistindo jogo de futebol, eu vou jogar. E eu não estou falando que essas coisas são coisas ruins, não, são coisas que são boas, trazem prazer a nós. Mas o que nós temos que ter é prudência, é zelo. Né? Ninguém, na Bíblia, em momento algum fala, não, você não pode assistir televisão. Não, você não pode ir lá jogar seu videogame. Não, você não pode ter um tempo de comunhão com seus amigos. Não, na Bíblia, em momento nenhum fala sobre isso. Né? Mas a Bíblia nos instrui sobre o zelo, né, em passar tempo na presença do Senhor. Né? Então, se a gente gastar ali o nosso tempo, né, e eu brinco que, na verdade, não é gastar, né, é investir. Se a gente investir o nosso tempo na presença do Senhor, cara, o Senhor é tão bom que Ele vai nos recompensar, seja aqui ou seja na eternidade. Né? Então, isso depende de uma escolha nossa. Cada um desses tópicos que eu vou falar demanda de uma escolha nossa. Né? Então, se eu criar ali uma rotina de devocional, onde eu vou tirar um tempo com o Senhor, onde eu vou tirar um tempo para ler a palavra, nesse mês eu vou fazer um jejum durante tanto tempo, né? Então, isso vai alimentando o nosso espírito começa a ter muito mais força do que a carne. Né? E como eu falei, tudo isso vai depender de uma escolha nossa. Né? E o tema que eu coloquei, no final, eu coloquei assim, através da disciplina e amor. Então, a maioria aqui, quando se converteu, teve aquele pico, onde, eu vou orar todo dia, eu vou passar 2, 3 horas orando, eu vou ler tantos capítulos da Bíblia hoje. Todo mundo teve isso. Só que aí depois vai começando a entrar na rotina e a gente vai deixando isso um pouco de lado. Né? Então, eu sou um exemplo disso. Né? Quando eu me converti,
Cara, eu ia em todo culto que tinha. Ia em culto de sexta, culto de sábado de jovens, culto de domingo, oração de quarta-feira à tarde depois da escola. E com o tempo, por conta da rotina e das demandas, isso foi ficando um pouco de lado. Aí até o momento em que a minha vida com o Senhor de oração e leitura da palavra foi ficando de lado também. Eu fiquei, caramba, tem coisa errada aí. Preciso voltar atrás. E como eu pude consertar isso? Através da disciplina. Então, a disciplina me ajudou a tirar um tempo ali. Falou, eu vou marcar um tempo onde eu vou orar pelo menos 15, 20 minutos por dia. Eu vou ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Né? Eu e a Thelma, a gente comprou uma Bíblia que é de 365 dias. Então, tem um plano bíblico ali naquela Bíblia para a gente poder ler todo dia. Isso é algo que tem me ajudado muito também. Né? E é aquilo, quanto mais tempo a gente passa na presença do Senhor, mais a gente vai aprendendo a amá-lo. Né? Então, o outro versículo está em Salmos 42, versículos 1 e 2, que fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Né? Então, a nossa alma, ela tem um desejo, ela tem uma sede por Deus. E quem que briga contra isso dentro de nós? É a nossa carne. E quem que vai nos auxiliar a suprir esse anseio? O Espírito. Através da força que nós damos para ele, que é criada, no meu caso, foi criada através da disciplina. E é muito interessante, porque eu lembro que eu colocava um cronômetro no meu celular, e eu colocava assim, 15 minutos, 20 minutos, e eu tinha que orar pelo menos aquele tempo. E aí, conforme o tempo foi passando, e aquilo deixou de ser uma disciplina e virou um ato de amor, eu fui entendendo que, cara, que prazer estar na presença do Senhor, que alegria estar na presença do Senhor. E às vezes eu parava aquele cronômetro e continuava orando. Cara, e que maravilhoso é isso, né? Quando a gente começa a orar, e a gente começa a ir profundo no Senhor, sabe? Parece que tudo em volta desaparece. Então, isso é muito sobrenatural. Então, o Senhor, Ele zela por nós. E, conforme eu falei, eu me converti quando eu tinha 17. E eu passei muitas coisas antes, né? Antes de conhecer o Senhor. E eu lembro de sentir alguém cuidando de mim. Só que eu não sabia, eu não entendia, não tinha entendimento. E aí, depois que eu me converti, eu comecei a ter um pouco mais de entendimento. Assim, cara, o Senhor já zelava por mim antes mesmo de eu zelar por Ele. Né? E aí eu começava a pensar, Senhor, o que eu posso fazer para te retribuir? Esse zelo que o Senhor tem por mim, como eu posso zelar pelo Senhor? E, por muitas vezes, eu acabei que tornei isso um fardo. Né? Mas a gente não pode tratar assim. Porque o Senhor, Ele é gracioso e misericordioso. Né? Então, tudo que a gente fizer não vai pagar o preço que Jesus pagou por nós na cruz. Né? Ele não teve o maior zelo, assim, que eu posso considerar, da história da humanidade, é esse. Né? Então, que a gente possa zelar pela palavra do Senhor, pela oração, pelo jejum, por tempo com o Senhor. Não adianta nada eu querer zelar pelo Senhor e não ter tempo com Ele. Posso considerar o mínimo. Né? Então, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Então, eu anotei aqui, separar tempo diário para com Deus. No começo, talvez como uma obrigação, mas depois como um prazer. É o primeiro passo para viver zelando por sua presença. Né? E eu separei também alguns exemplos na palavra, alguns exemplos positivos e alguns exemplos negativos desses tópicos. Né? Então, quem que a gente pode considerar um grande homem de Deus que zelou pela presença? Davi. Né? Davi fez pela busca da presença do Senhor a prioridade da sua vida. Né? E do mesmo jeito que nós somos falhos, Davi também era falho. Davi pecou
Só que a palavra fala que ele se arrependeu genuinamente. Né? Então, é isso que nós temos que buscar, um arrependimento genuíno. Porque o arrependimento genuíno que vai gerar essa mudança em nós. Né? E depois que Davi teve esse arrependimento genuíno, ele mudou. Né? Então, se ele mudou, por que nós não podemos mudar também? Como nós podemos vencer nossos erros, nossas falhas? Um exemplo negativo disso que fala na palavra são os filhos de Eli. Né? Então, Eli foi um grande homem de Deus, né, que também amava a presença do Senhor, né? Só que os filhos dele não. Então, os filhos de Eli, eles tinham acesso, né, aos cultos naquela época, tinham acesso à presença do Senhor, mas eles o quê? Eles escolheram desprezar isso, né? E seguiram a sua própria vontade e acabaram como acabaram. Amém. O segundo tópico é viver em santidade e sensibilidade à voz de Deus. E o texto que o Senhor colocou no meu coração sobre esse tópico foi João 10, versículo 27, que fala: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Né? Então, eu lembro de, logo após uns 3, 4 meses que eu tinha me convertido, eu fui para a praia, né, e tinha acontecido uma situação que eu fiquei um pouco chateado lá, e eu ouvi uma voz audível falando comigo assim: filho, não fica assim, eu tenho algo muito maior e muito melhor para você. Aí eu olhei para um lado, não tinha ninguém, eu olhei para o outro, olhei ninguém. Aí sabe quando vem aquele pensamento em milissegundos no seu cérebro, tipo assim, eu vou olhar para trás só para ter certeza que não tem ninguém, já sabendo que não tinha. Eu olhei para trás assim e não tinha ninguém. Assim, cara, eu acho que isso é a voz de Deus. E essa foi minha primeira experiência ouvindo a voz de Deus de uma maneira audível. Né? E, cara, como que a gente vai reconhecer a voz do Senhor se a gente não gasta tempo com Ele? Se a gente não investe tempo com Ele? Né? Por isso que eu acabei comentando que os tópicos é uma espécie de efeito dominó. Um vai levando até o outro. Né? Então, se eu não invisto tempo na presença do Senhor, fico ali em oração, eu não vou reconhecer a voz de Deus quando Ele falar comigo. Né? Então, por isso que a gente precisa investir o nosso tempo na palavra do Senhor e em oração, para saber que é Ele falando. Por quê? Porque a gente sabe que o diabo fica aqui, ó, azucrinando a nossa cabeça, enchendo o nosso saco. Né? E o Senhor não é assim. O Senhor, Ele é educado. Ele pede para entrar à porta do nosso coração. E a escolha de abrir ou fechar vai ser nossa. Né? Então, o zelo pela presença do Senhor se manifesta quando não tratamos a voz de Deus como mais uma entre tantos, mas como a voz principal que guia nossos passos. Né? E eu falei sobre viver em santidade e em sensibilidade à voz de Deus, porque a sensibilidade à voz de Deus nos leva a viver em santidade. Né? A voz de Deus, ela nunca vai nos guiar por um caminho que vai nos levar a pecar. Pelo contrário da voz do inimigo, que sempre a voz que ele sussurra nos nossos ouvidos vai fazer com que a gente peque. Né? E a voz do Senhor não. Ela sempre vai nos levar a viver em santidade. Então, por isso que uma coisa também está relacionada com a outra. Né? E quem que a gente pode citar de exemplo positivo de um homem de Deus que ouviu a voz do Senhor? Samuel. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 6 ao 10, fala: De novo, o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor.
Detalhe importante. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E eu fiquei feliz quando o Senhor me lembrou desse versículo, porque naquele momento Samuel não conhecia a voz do Senhor. Mas ele tinha alguém ali, que era Eli, que conhecia a voz do Senhor. E olha só, como é importante a gente caminhar também com pessoas que conhecem a voz do Senhor. Né? Então, isso é muito importante. E falando sobre isso, sobre a comunhão, eu já estou dando um spoiler do meu próximo tópico. Porém, ainda tem um exemplo negativo, que foi Balaão. Então, Balaão, ele ouviu a voz de Deus de diversas maneiras. Deus falou com ele de maneiras diversas. E mesmo assim, ele escolheu ignorar a voz do Senhor. Falou assim, será que é a voz de Deus? Gente, olha que loucura. O Senhor usou uma jumenta para falar com Balaão. Uma jumenta. E ele ainda se questionava, nossa, será que essa é a voz do Senhor mesmo? Será que eu preciso cumprir isso que o Senhor está falando? Né? Então, como que a gente pode aplicar a sensibilidade à voz do Senhor e a santidade no nosso dia a dia? Sensibilidade vem de intimidade. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais fácil é perceber quando Ele fala ou age. E não vai ser toda vez que o Senhor vai falar conosco através de uma voz audível no seu ouvido. Né? Depois dessa vez, dessa experiência da praia, eu tive pouquíssimas outras experiências da voz audível de Deus. Mas eu tive outras 2 experiências que me auxiliaram a seguir a voz do Senhor. Foi através da vida de outras pessoas. O Senhor usou a boca de outras pessoas para poder falar comigo. E através do Espírito Santo de Deus no meu coração, me ministrando. Né? Então, depois que a gente casa, né, a gente sabe que o Espírito Santo ele fica mais forte ali. Né? Então, às vezes... E aí, eu lembro de uma situação que eu estava cansado do serviço, né? Tinha chegado e a Tami veio falar comigo e eu acabei respondendo ela de uma maneira um pouco mais rude. E aí, ela ficou ok, né? E aí meu coração começou a ficar incomodado. Aí o Espírito Santo falou para mim, você já sabe o que você fez, né? Pode ir lá e vai pedir perdão para ela. E, cara, a gente, quando o Espírito Santo nos orienta a fazer alguma coisa, a gente não pode ser tardio para obedecer. Né? A gente tem que fazer aquilo o mais rápido possível. Porque se a gente ficar demorando, cara, aquilo só vai fazer mal para a gente. Né? Então, que a gente possa ter esse zelo pela presença do Senhor, cultivando a voz do Senhor dentro do nosso coração e a santidade. Amém? Próximo tópico, que eu já tinha dado um spoiler. Comunhão com os irmãos e a igreja. Né? Então, quando eu vi a ministração do Adrian, que ele falou muito sobre a questão da comunhão, isso foi uma confirmação no meu coração. Né? Porque, gente, não adianta nada a gente passar o dia orando, trancado no quarto, onde quer que a gente estiver dentro de casa, se a gente não pratica com os nossos irmãos. Né? Então, em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, fala: em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós,
vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. Não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia de sua volta está se aproximando. Amém? Então, gente, nós temos irmãos aqui na igreja que têm muito mais experiência do que a gente. E sempre vai ter alguém que tem menos. Né? Então, que quando a gente fizer algo de errado e um irmão vier falar com a gente, vier nos corrigir, ou como a palavra fala aqui, admoestemos, né? O ato de admoestar é corrigir com amor ou corrigir com propósito. Né? Então, quando o irmão da igreja vai lá te corrigir, não é porque ele quer o seu mal. Não, pelo contrário. Ele vai te corrigir porque ele quer o seu bem. Então, que a gente não fique chateado quando essas situações acontecerem. Né? E que a gente não desanime, porque, assim, muitas vezes, quantas vezes eu vim para a igreja e estava triste, estava chateado, e o Cauê vinha orar por mim. E aquela oração que ele fazia por mim, eu sentia a voz do Senhor. E, cara, aquilo mudava o meu dia. Né? Então, que a gente guarde o zelo pela presença do Senhor através da igreja e através da comunhão com os irmãos. Quarto e último tópico. Obediência. Cara, não adianta nada eu gastar ou investir tempo na presença do Senhor todos os dias, ouvir a voz do Senhor, caminhar com a igreja, caminhar em comunhão, se eu não obedecer. Do que adianta o Senhor falar comigo se eu não obedecer? Não vai adiantar de nada. Né? Então, João, capítulo 14, versículo 23, fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o ato de guardar a palavra do Senhor é sobre obediência. Então, o que o Senhor nos instrui através da palavra ou através do Espírito Santo, cara, a gente tem que obedecer. Porque como eu zelo por alguém que eu não obedeço? Não faz sentido, não tem sentido isso, sabe? Então, no final das contas, as coisas acabam convergindo para a obediência. A obediência é a expressão visível de que realmente zelamos pela presença do Senhor. Né? Então, quem na Bíblia obedeceu ao Senhor? Abraão. Pela fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, Abraão escolheu obedecer ao Senhor. Escolheu obedecer, ele ia para um lugar onde ele não sabia para onde ele ia, onde ele ia morar, ele estava com a família dele. E quando nós temos família, uma das nossas maiores preocupações é onde a gente vai viver. Né? E, cara, mesmo assim, ele escolheu obedecer ao Senhor. Né? Onde ele podia ter escolhido não obedecer, ele podia ter ficado ali na terra onde ele estava, que estava tudo muito ok, tudo muito bom, mas ele escolheu obedecer ao Senhor. Né? Então, Abraão não só desejou a presença, mas mostrou zelo por ela ao obedecer, mesmo sem saber para onde iria. E do mesmo jeito que a gente tem um exemplo positivo, a Bíblia sempre nos dá um exemplo negativo para poder nos ensinar como não fazer ou como não agir. E o exemplo negativo desse caso é Saul. Né? Então, Saul tentou oferecer sacrifício sem obedecer ao Senhor. E o exemplo de Saul fala muito comigo. Por quê? Porque, gente, não importa como a gente vai começar, como a gente vai continuar caminhando. Porque Saul
começou muito bem. Saul tinha a presença do Senhor ali com ele. Mas, conforme foi passando o tempo, ele foi deixando isso de lado, né? Então, Saul é o exemplo de como nós não devemos terminar a nossa caminhada com Cristo, né? Nós temos que caminhar nossa caminhada com Cristo até o final, né? Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. A palavra do Senhor fala, não me recordo o versículo agora, mas fala assim: se creres e me obedeceres, desfrutarás o melhor dessa terra. Então, aqui, o Senhor, ele zela tanto por nós, que mesmo a gente sendo tão falho e tão pecador, ele fala: se você me obedecer, e se você crer no que eu estou falando, eu vou te abençoar. E, gente, nós temos que pensar também nessa recompensa aqui na terra, mas quando a gente para pensar na nossa recompensa eterna, gente, que alegria que dá. Glória a Deus, né? Então, gente, o zelo pela presença não é apenas sentir, mas escolher obedecer quando é mais difícil. A obediência mostra que valorizamos a presença de Deus mais do que os nossos desejos, planos ou a nossa própria conveniência. Então, muitas vezes, né, e eu posso dar o exemplo meu e da Tami, onde a gente foi para uma cidade onde a gente não conhecia ninguém, nós fomos para uma igreja onde a gente não conhecia ninguém, mas a gente sabia que a gente estava seguro porque a gente estava obedecendo ao que o Senhor tinha nos instruído, né? E esse foi o nosso maior conforto, saber que o Senhor, que a presença dEle estaria ali com nós, pelo fato de nós estarmos obedecendo ao Senhor, né? Então, mesmo que os nossos desejos, planos ou a nossa conveniência vá contra o que o Senhor tem falado, que a gente escolha sempre obedecer ao Senhor. E, para finalizar, eu fiz um resumo desses tópicos e dessa pregação, né? E o que eu queria dizer é o quê? O zelo pela presença do Senhor é uma combinação de uma busca por estar com o Senhor todos os dias, o que te torna suscetível à voz dEle, o que te leva a ter uma vida em comunhão com a igreja, que te auxilia a obedecer aquilo que Ele lhe diz. Tudo isso é sustentado pelo amor que zelou por nós em uma cruz, um zelo que nunca se apaga. Então, que a gente possa cuidar da presença do Senhor no nosso coração como um fogo que a gente tem que ficar ali colocando lenha todo dia, né, e investindo. Que a gente nunca se esqueça do zelo que o Senhor tem por nós todos os dias, né? Eu sou muito grato ao Senhor por ter me alcançado, porque, igual a irmã Érica falou, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Com toda certeza eu não estaria. Então, eu gostaria de agradecer ao Senhor por todas essas ministrações no mês de agosto, do Mergulhando, né? Todas, assim, falaram fortemente ao meu coração, né? E queria agradecer pela oportunidade, organização do Mergulhando, pastor Gilson, pastora Cláudia. Então, gente, muito obrigado por terem ouvido um pouquinho do que o Senhor compartilhou comigo, e eu espero que eu possa ter, de alguma forma, identificado a vida de vocês. Amém? Então, eu queria chamar o pastor Gilson para encerrar,